Olá e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal, mais um vídeo da nossa série sobre funcionalidades recentes do JavaScript que podem ou não mudar a sua vida. Eu sou o professor Diego Pinho e o tema da nossa aula de hoje são novamente as promises. Então as promises são ferramentas importantíssimas para a gente lidar ali com operações assíncronas. Só que existem situações onde nós temos que lidar com várias operações síncronas de uma mesma vez, né? Ou seja, fazer várias requisições, por exemplo, simultaneamente. E aí, para essas situações onde nós temos que lidar com várias promises de forma concorrente ali, existem alguns recursos do JavaScript que nós podemos explorar. Então, vamos imaginar o seguinte cenário, né? Vamos imaginar um cenário onde eu tenho uma aplicação fictícia aí, e nessa aplicação eu apresento logo na tela inicial para o meu usuário qual que é o clima para a cidade onde ele está, e a cotação do dólar, por exemplo. Então são informações ali que ele quer saber. Para poder fazer isso, por exemplo, eu posso ter uma função aqui chamada fetchWeather, que vai fazer aqui, né? Então eu crio uma promise aqui que vai ser resolvida depois de 1 segundo, e ele vai trazer um resultado qualquer aqui. Eu posso ter uma outra função chamada fetchCurrencyRate, e aí eu passo aqui qual que é a moeda, né? E ele vai trazer aqui qual que é o valor. E aqui eu estou, né, mocando aqui requisições ou qualquer tipo de operação assíncrona. E aí eu posso ter a função aqui displayInfo, onde eu chamo esses dois caras aqui e jogo no console caso dê certo, né? Então tem um try e tem um catch aqui caso dê alguma bucha. E aí eu posso fazer a chamada dessa função utilizando aqui o displayInfo. E aí no caso eu vou colocar aqui São Paulo e o dólar. Na hora que eu faço isso, eu tenho ali a promise e a promise é resolvida. Esse aqui é um caso que pode acontecer com bastante frequência e essa implementação ela funciona. Só que você consegue identificar qual que é o problema com essa implementação? Se o seu olhar veio para cá, você está indo no lugar certo. O problema dessa implementação aqui, da forma que nós fizemos, é que isso aqui, esses dois trechos, eles estão acontecendo de forma não paralela, está acontecendo de forma sequencial. E qual que é o problema disso aqui acontecer de forma sequencial? Se isso aqui acontece de forma sequencial, esse trecho, né, essa função, ela sempre vai demorar 1,5 segundo para responder. Por quê? Porque aqui eu tenho 1 segundo e aqui eu tenho mais meio segundo. E aí, como está sendo sequencial, eu sempre vou ter que esperar pelo menos 1,5 segundo para ter uma resposta. E eu posso, né, rodar esse código aqui mais umas 2, 3 vezes e ele sempre vai demorar 1,5 segundo. Para a gente entender que isso é verdade, a gente pode inclusive aumentar um pouco o tempo aqui, ó. Eu vou aumentar, por exemplo, para 2,5 segundos. E aí, na hora que eu executo o código, ó, agora demora sempre 2,5 segundos. Quando a gente está falando de operações assíncronas, né, a gente geralmente quer ganhar performance e ganhando performance a gente faz através ali da paralelização dessas requisições. Então, ao invés de eu fazer dessa forma aqui, nesse cenário eu poderia fazer isso de forma paralela. E para poder fazer isso de forma paralela, existe uma API ali que nós podemos utilizar, que é o promise.all. Esse promise.all, o que ele faz? Ele vai aguardar com que todas as promises sejam resolvidas. E aí, quando você tiver todas as promises resolvidas, ele vai trazer o resultado. A grande diferença aqui é que ele vai disparar todas as promises que você adicionar aqui dentro simultaneamente. E aí, dessa forma, você vai conseguir performance, porque você não vai precisar mais demorar, né, 1,5 segundo. No caso aqui, você demoraria o maior tempo da maior promise, ou seja, né, você demoraria 1 segundo para ter a sua resposta. Então, se a gente for trocar a implementação, né, a gente teria algo desse tipo aqui. A função não troca aqui a implementação, só que agora, nesse trecho aqui, a gente utiliza o promise.all. E aqui, então, eu faço a extração das duas informações que eu vou receber, né, dentro desse array. E aí, aqui dentro, eu passo o array das duas APIs, né, no caso, as duas requisições que eu quero fazer. E aí, quando isso acontece, né, agora, em 1 segundo, que é o tempo mínimo ali para eu ter a resposta, eu vou conseguir obter a minha requisição. Só que aí você pode te perguntar, beleza, aqui tá tudo funcionando, então eu sei que eu tô aqui no caso, né, esperando pelo maior tempo da maior promise que demora mais tempo, que no caso aqui, né, é 1 segundo. Só que no caso aqui as duas estão sendo resolvidas, né? Nós já vimos aqui na nossa série que as promises, elas têm 3 estados. Pendente, que é quando você dispara, resolvida, quando dá tudo certo, né? E rejeitada, quando dá tudo errado. Então, se eu quero entender o cenário que acontece quando a promise ela é rejeitada,
a gente pode simular nesse cenário aqui, ó. Então aqui nós vamos rejeitar a segunda promise. Quando nós utilizamos o promise.all e nós rejeitamos alguma das promises, o resultado, na verdade, é que você tem toda a operação meio que cancelada. Então, promise all, da forma como nós colocamos aqui, né, ele sempre vai esperar todas as promises serem resolvidas. Caso uma ou mais delas, né, no caso, se só a primeira já for, uma delas, né, apareceu, já foi rejeitada, toda a operação ela vai ser cancelada, né? Então, meio que não importa o resultado das outras. Se você tiver uma que foi rejeitada, já era. Maravilha, isso é o que acontece nessa situação. Só que aí, né, em alguns cenários você não quer que isso aconteça dessa forma. Você quer, por exemplo, que mesmo que uma delas seja rejeitada, você quer continuar lidando com ela ou fazer algo diferente. E aí que entram as novas formas ali da gente lidar com as promises que o ECMAScript trouxe. Então, para lidar com essas novas situações, nós temos duas novas funções aqui, né? Dois novos métodos que foram adicionados na promise. Tem o promise n, e aí pelo nome eu acho que você já imagina o que ele vai fazer, e o promise.allSettle. E aí talvez esse seja menos intuitivo. Bom, o promise n, como é que ele funciona, né? Ele meio que ali ele vai esperar a primeira promise ser... a primeira promise que retornar alguma coisa, ele vai aceitar. Tá? No caso aqui, a primeira promise que for resolvida é o que ele vai aceitar. Então, se a gente pegar esse caso aqui que a gente trouxe, né? Aquele primeiro caso ali onde as coisas funcionam. Por exemplo, aqui. Eu tenho uma promise que resolve aqui em 1 segundo e outra que resolve em meio segundo. Se eu trocar aqui o promise n para promise n, ou seja, eu estou aceitando a primeira que chegar. É meio que essa ideia do n, né? Eu estou aceitando a primeira que chegar. Ou seja, a primeira promise que for resolvida vai ser aquela que eu vou trazer algum resultado. Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer, né? Essa promise ela vai ser resolvida e as informações, no caso aqui do tempo, não vão chegar, mas as de valores vão chegar. Então, se eu tentar executar aqui, ó, ele vai falar aqui que ele não deu porque o display info aqui, ele deu problema. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos pegar aqui esse trecho. E aí vamos fazer um promise all somente com esses dois trechos aqui para a gente evitar problemas. Então, se eu pegar aqui e colocar await promise.n e colocar lá dentro esses dois valores, então fetch weather, colocar São Paulo e fetch currency rate. E colocar aqui num console log. Olha só que interessante, a primeira que, né, retornou, que no caso foi essa daqui, foi o resultado que eu obtive. E aí ele já para, ele nem espera a segunda. Inclusive, né, se a gente trocar a ordem agora, se eu colocar aqui, por exemplo, isso daqui para ser retornado em 250 milissegundos, a resposta que eu vou obter agora é essa primeira. Então, o promise.n, ele vai retornar a primeira ali, a primeira promise que foi resolvida. Agora, se eu tiver uma situação onde ambas as promises são rejeitadas, ele vai retornar um erro para a gente. Tá? E esse erro ali é do tipo aggregate error, e é o caso específico onde isso vai acontecer. Né? É um cenário ali onde o n, você espera pelo menos, sei lá, de 3 promises aqui, todas elas são rejeitadas. Aí é um caso onde vai acontecer um erro. Caso contrário, você sempre vai ter a resposta de uma dessas promises. O outro cenário ali é o allSettle. E qual que é a diferença, né? No allSettle, você vai ter o resultado independente se foi resolvido ou rejeitado. E aí, o legal do allSettle é que você entra ali numa situação onde você tem uma resposta de todo mundo. Você aguarda uma resposta de todo mundo. Seja a rejeição, né? Todas foram rejeitadas ou algumas foram rejeitadas. Ou seja, o caso onde elas foram resolvidas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui agora esse cenário aqui, onde eu tenho a primeira sendo resolvida, a segunda sendo rejeitada e coloco aqui no allSettle, o que ele vai acontecer? Ele vai aguardar todas serem resolvidas ou rejeitadas e vai trazer aqui pra gente os resultados. Aí aqui no caso eu estou iterando pra gente ver o que aconteceu. E aí na hora que ele retorna esses resultados, né, ele vai retornar sempre um status, e aí esses status pode ser ou fulfilled, né, ou seja, ela foi realizada ali,
ou ela foi rejeitada. E se ela foi realizada, né, aqui no caso foi aceita, enfim, foi resolvida, você vai ter acesso aqui ao value, que seria o valor ali da operação assíncrona que te retornou, né, da promise. Caso contrário, você vai ter o reason, que seria a razão pela qual aquela promise foi rejeitada. Então, no caso aqui, a gente tem uma que funciona e a outra, no caso aqui, que vai falhar. E aí, na hora que a gente for executar aqui, ó, ele vai trazer aqui a primeira que deu certo, né? Então, no caso aqui, São Paulo, weather, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, ele trouxe aqui que a promise 2 foi rejeitada, e aí você tem a razão aqui da qual ela foi rejeitada. Maravilha! E aí, dessa forma, você consegue lidar, né? Você vai ter um acumulado ali de todas o que aconteceu com todas as suas promises. Então, ninguém fica de fora. Legal, então essas são algumas formas de você lidar com as promises, não são todas. Tem ali, por exemplo, race, tem mais algumas funções associadas a promises, mas no modo geral são essas que você vai utilizar para conseguir fazer o seu código funcionar. Na maior parte das vezes as pessoas utilizam pontual ali porque você aguarda todas as promises serem resolvidas. Mas existem situações onde você vai querer ali que somente uma delas, enfim, às vezes você tem uma redundância de dados, alguma coisa do tipo, né, e você utiliza somente uma delas resolvida já é o suficiente. Ou no caso aqui do all zero, né, onde você vai precisar ter um retorno de todas elas. E aí isso vai te ajudar bastante ali a lidar com as operações da sua aplicação e você entender exatamente o que aconteceu. Legal, espero então que você tenha gostado, que você consiga aplicar aí nos seus projetos. Lembrando que isso aqui é uma série, então existem vídeos passados e provavelmente vídeos posteriores aí a este. Não esqueça também de que na descrição desse vídeo você vai ter acesso aos códigos que foram utilizados, as explicações escritas, então você pode copiar, colar e simular e fazer os seus testes. E lembrando também de que se você gostou de alguma forma desse material, não deixa de se inscrever no canal, curtir, comentar, porque isso me motiva a criar mais materiais aí para você. Tá bom? A gente se vê no próximo. Um grande abraço. Lembrando que eu sou o professor Diego, meus contatos estão aí. Aguardo a gente se encontrar numa próxima, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.